Bem, eu não enxergo somente a população do Itaim Paulista e da Vila Curuçá. Precisamos fazer uma linha histórica em relação à população. A população brasileira ela vem envelhecendo ao longo dos anos, isso por N fatores. A população de São Paulo, por ser a maior do Brasil, está acompanhando essa evolução. Itaim e Curuçá não fogem à regra. Para ter uma ideia, nós temos somado todos os habitantes em Itaim e Curuçá 374 mil pessoas. Dentre dessas, 30% delas já estão na faixa acima dos 60 anos, considerada idosa de acordo com o IBGE. Sendo assim, nós precisamos analisar a cidade, analisar o Itaim. Será que nós temos locais próprios para essa população? Será que nós temos atendimentos adequados a essa população? Então nós precisamos refletir bastante sobre essa questão da população idosa, tanto no Itaim, em Curuçá e na nossa São Paulo. Bem, o que nós enxergamos? Se nós temos já 30% dessa população na fase idosa, nós temos que considerar a faixa que está na transição. Pessoas entre 50 e 55 anos. E daqui a pouco já estará na fase idosa. Como que nós vamos se comportar? Quando eu falo como nós vamos se comportar, nós estamos falando da cidade como um todo. Estamos falando do nosso Itaim, da nossa Curuçá. Será que nós teremos locais apropriados para essa população que vai aumentar? Será que nós temos pessoas capacitadas para lidar com essa população que tanto cresce aqui em São Paulo? Será que nós estamos preparados para isso? Não só acredito como são fatos. Se nós pegarmos o IBGE, a Fundação SEAD, a Rede Nossa São Paulo, nós vamos verificar que a população ela vem vivendo mais. Isso por vários fatores. A medicina ficou mais avançada, distribuição de medicamentos. O idoso ele se exercita muito mais que os jovens. Isso a gente comprova andando pelas ruas aqui do Itaim e da Curuçá. E diante disso nós precisamos nos preocupar. Se temos uma camada da população que está aumentando muito, nós precisamos ter pessoas capacitadas, nós precisamos ter locais adequados para receber essa população. Dentro disso, nós precisamos ter em mente que quantas pessoas deixam de trabalhar, quantas pessoas deixam de estudar porque não tem um local adequado para deixar as pessoas de mais idades. Se nós olharmos isso, nós vamos ficar muitos tristes e chateados e perplexos. Temos equipamentos? Temos, mas já não comportam a quantidade de idosos que nós temos. Imagina daqui a 10, 12 anos. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho com essas pessoas que deixam de trabalhar, deixam de estudar e com a mão de obra das pessoas mais experientes que não são absorvidas pelo mercado de trabalho. Uma questão que nós precisamos pensar muito bem. A questão da faixa de transição das pessoas que estão entre 50 a 60 anos, porque estamos envelhecendo. Se estamos envelhecendo, precisamos pensar numa cidade adequada para os idosos. Por quê? Amanhã seremos nós. Se amanhã seremos idosos, como que nós vamos querer essa cidade? Uma cidade que já não comporta, uma cidade que já não enxerga o idoso como cidadão? Ou uma cidade preparada para absorver essas pessoas com conhecimento grande, com conhecimento intelectual enorme, que pode muito agregar aos conhecimentos do jovem e à cidade de São Paulo?